Estamos de volta com o Carreiras. Hoje o programa mostra a trajetória de um advogado indígena. Nós temos hoje aí uma estimativa, embora seja estimativa, mas é bastante consistente, porque são dados da Fundação Nacional do Índio e também do MEC, do próprio MEC, que tem hoje mais de 6 mil índios cursando o nível superior. Então, em todas as áreas do conhecimento, de medicina, antropologia, direito, a gente trabalha uma questão chamada de autonomia das comunidades indígenas. Essa autonomia, na verdade, diz respeito à própria vida interna, política, econômica, enfim, o que a comunidade sente que é importante. E quando ela tem um profissional que ajuda a pensar com ela da própria comunidade, sendo ele advogado, sendo ele um médico indígena, ele tem muito mais legitimidade e também o próprio interesse da comunidade para esse profissional indígena, ele é mais aberto para isso, do que para, de repente, alguém que às vezes que não fala nem a própria língua da comunidade. Meu nome é Thiago. Dr. Vilmar, eu queria saber quais tipos de causa o advogado indígena lida no dia a dia. Então, Thiago, o advogado indígena, a maior demanda hoje, ainda atualmente, é a questão fundiária. Mas como a questão fundiária é de responsabilidade da União, geralmente é o próprio Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União que faz essa defesa. Mas nós temos hoje, infelizmente, uma afinidade de ações judiciais, principalmente na área criminal, porque vários índios estão sendo aí criminalizados e é uma área bastante importante hoje para o advogado indígena participar, fazer a defesa desses índios que estão sendo aí processados pela Justiça. Depois do julgamento da reserva indígena Raposa Serra do Sol, você acha que a carreira de advogado indígena ganhou mais visibilidade? É uma curiosidade também da porque no caso a doutora Joelma, né? Joelma. Ela subiu à tribuna, inclusive pintada para a guerra, ela representou e muito bem, né, os índios brasileiros. Eu acredito que foi bem interessante. Já tiraram um pedaço no julgamento em 2005 da sede do município de Iramutã. Pedaços em pedaços estão tirando. E amanhã, como ficará isso? De fato, eu diria que é um grande momento, porque é a primeira indígena, né, tanto mulher, por ser mulher e como um homem também nós não tivemos, a estar no Supremo Tribunal Federal fazendo uma sustentação oral. Isso é muito importante, tem um valor político, um valor simbólico e um valor jurídico mesmo muito importante para todos os índios do Brasil. Outros indígenas podem ser advogados e podem atuar tanto nas instâncias iniciais, né, na primeira instância, nas suas regiões, e pode vir até o Supremo Tribunal Federal fazer a defesa do interesse das suas coletividades e dos seus povos. Eu sou Renielton e eu gostaria de saber quais os tipos de organizações um advogado indígena ou indigenista pode trabalhar. Então, o advogado, seja ele indígena ou indigenista, ele pode hoje atuar no chamado terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil que lidam com a questão indígena. São várias instituições no Brasil hoje, tem o Centro de Trabalho Indigenista, o Instituto Socioambiental, tem o Conselho Indígena Missionário, enfim, tem uma variedade de organizações indigenistas. E tem ainda as organizações indígenas hoje, que é o próprio CINEP, Centro Indígena de Estudos e Pesquisa, tem a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e tem as organizações indígenas regionais. Todas elas hoje precisam de uma assessoria de um advogado indígena, indigenista, enfim, de um profissional do direito. E fora isso, tem a carreira pública também, que se quiser atuar na defesa dos direitos indígenas, pode ingressar no Ministério Público Federal, na Advocacia Geral da União ou mesmo na Defensoria Pública hoje. Eu sempre falo isso para os nossos colegas que estão ainda na academia. Olha, vocês são obrigados a aprender o máximo possível do direito tradicional aqui da sociedade não índia, com profundidade, e ainda tem a obrigação de conhecer os direitos indigenistas, né,
e conhecer o direito indígena da sua comunidade, para assim você fazer uma boa defesa. Não é fácil não, né? Não é fácil ser O trabalho é no mínimo em dobro, viu? Do aprendizado, da busca. Você tem que ler todos os autores clássicos do direito, mas você tem que ir por uma linha especializada da legislação indigenista também. Tem que conhecer. E o senhor vê, assim, o interesse dos jovens indígenas, né, em procurar o direito como profissão? Existe, assim, um interesse grande por parte deles? Olha, existe sim. Nós somos hoje cerca de 15 advogados indígenas, mas isso em 2000 éramos apenas 4. Há um interesse de duas formas, um interesse que eu diria positivo e o negativo. O negativo, infelizmente, é porque em pleno século XXI, a violação dos direitos indígenas tem acontecido. Então, homicídio contra lideranças indígenas, então violações de todos os tipos das terras indígenas. Alguém precisa de fazer a defesa. Então, esse é o aspecto negativo que eu diria, diante da realidade. A positiva que eu digo é porque, a partir do momento que eles veem esses profissionais indígenas hoje, em plena atividade, como foi citado o caso da Joênia, em pleno STF, mas os outros colegas também atuando nas suas regiões, então a comunidade passa a ver nele um referencial e passa também a se espelhar, né? A se espelhar e a colocar seus jovens também para estudar direito para fazer uma defesa. Meu nome é Fernando. Queria perguntar, doutor Vilmar, qual é a maior dificuldade e o melhor dessa carreira? Então, a maior dificuldade hoje para o profissional indígena é geralmente que eles estão nas suas regiões. E muitas das vezes as demandas acontecem no âmbito regional, mas também parte para os tribunais. E às vezes até no STJ e no STF. Então esse profissional ele tem que se deslocar da sua região, precisa de um apoio maior, de um suporte. E esse suporte ele não encontra em nenhum órgão do governo, daí a necessidade, inclusive, de ter esse Observatório de Direitos Indígenas, dar essa condição para que o advogado possa militar e possa vir, se for o caso, até Brasília fazer a defesa. Agora, o lado bom, eu diria, é esse da interação, tanto com a sociedade nacional como com a sociedade indígena mesmo diferenciada. Quer dizer, é um momento de muito aprendizado, de muita tolerância, de aprender a ouvir os outros, de conhecer a realidade de outros povos indígenas e conhecer também essa estrutura pesada de um Estado, né, como é o nosso, os 3 poderes aí. É necessário conhecer um pouco do executivo, de judiciário e legislativo. Com relação a 20 anos até os dias de hoje, o que mudou sobre os direitos do índio? Olha, a principal mudança que eu percebo nesses 20 anos é essa maior participação indígena hoje no cenário nacional e mesmo internacional. Porque nós tínhamos aí vigorando no Código Civil de 1916 a figura da tutela, que o índio era tutelado, ou melhor, o índio era incapaz, dizia o Código Civil. Hoje, tanto que nós conseguimos conquistar isso na Convenção 69, mas agora na Declaração da ONU, que toda medida que venha impactar a comunidade indígena, seja medida administrativa, política, econômica, tem que consultar as comunidades indígenas. Claro, grande avanço. Grande avanço. Os índios realmente estão aprendendo a lidar com esse instrumento, sabem da importância, e se o governo, seja municipal, estadual ou federal, vai implementar uma mudança administrativa, uma política diferenciada que não contemple, que não atente para isso, aí entra esse profissional do direito novamente, esse indígena. Quer saber quais as dicas de livros da área indigenista? Então fique com a gente, é depois do intervalo aqui no Carreiras.